corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Estamos gravando diretamente dos estúdios online Carlos Castilho, nesse domingo 11 de julho. E antes de começar, aquele recadinho que vocês já sabem, segue a gente nas redes sociais no / É Proibido Remar. Vamos agora à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Xará. Boa noite, Hugo. Salve, salve os nossos ouvintes aí, meus camaradas de bancada. Prevejo aí um programa nostálgico, né? Vamos falar aí dos jogos inesquecíveis do Fluminense na Liberta. E é isso, depois dessa disputa de pênalti maravilhosa. Pênalti é sempre muito bom, né? Quando não é o seu time que tá ali, é sempre emocionante. A voz da experiência até falou que futebol, tirando o Fluminense, poderia ser só de pênalti. Ia ser bem divertido mesmo. Também aqui com a gente, já citado pelo meu xará, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma noite de domingo, depois de uma vitória magnífica ontem à noite, com 2 gols do nosso craque Luca, que está retornando ao melhor da sua forma. E também vislumbro um programa cheio de emoções. É isso. E fechando a nossa escalação, um bom filho a casa torna. Doutor Bernardes, boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, meus companheiros de bancada. Que saudade de estar aqui com vocês brincando de podcast. Sempre uma honra, um prazer. Ainda mais depois de uma vitória espetacular como a da seleção no sábado. 2 assistências de Danilo Barcelos e gol de Luca, né? Pô, um jogo desses é uma coisa memorável, é um marco na vida de todos nós. Então isso aí não pode passar batido. E entrando naquele clima já de Libertadores, né? Já temperando ali o cerro para comer com farofa. Vambora. Vamos que vamos. E vamos ao giro de notícias que hoje tá recheado, rapaz. Diretoria do Náutico pediu e o Fluminense avalia a liberação do zagueiro Rafael Ribeiro. Além disso, o Fluminense fez uma série de acordos nessa semana com ex-atletas que estavam em litígio com o clube, dentre eles Henrique, Wagner, dentre outros. Mais uma notícia, John Kennedy foi reintegrado aos profissionais hoje, nesse domingo, dia 11. E por fim, a Conmebol autorizou o público nos estádios para as próximas fases da Libertadores, incluindo as oitavas de finais. Eduardo Bulhões, a voz da experiência, seus comentários sobre esse girão de notícias. O melhor foi a cara de surpresa do Bernardo, que ele tava dormindo e ele não sabia dessa notícia do público. É verdade, cara. Eu fiquei surpreso agora. Você vê, isso é real? É real. Parece sensacionalista, mas não é real. Começando pelo Rafael Ribeiro, acho que não vai ter muita chance, né? Não teve muita chance até agora, graças a Deus. E eu acho que é um pouco de piada essa notícia, né? Não tem que avaliar nada, não. Manda embora logo. Agradece ao Náutico, ao presidente do Náutico, a quem indicou esse jogador para que ele seja levado lá para o Timbu. Quem diria? Pode liberar à vontade. Bernardo está fazendo careta na cara. Não, eu acho que eu fiquei esse tempo longe, trocaram o Edu aqui, tiraram o que eu conheci e botaram outro, porque o Edu que eu conheci falava, não, tem que dar tempo pro rapaz, né? Tem que avaliar. Não, teria que dar tempo, mas hoje a Fluminense já contratou aí Manuel, um grande zagueiro, David Braz, multicampeão pelos clubes onde passou. Ainda temos o Matheus Ferraz, que foi sondado aí para um outro clube há pouquíssimo tempo, ele juntamente com o Luca. A diretoria, num movimento acertadíssimo, manteve o Luca e a história prova o acerto da diretoria, né? Tá aí o resultado. É muita cara de pau, né? Vocês são os caras de pau, né? Então é isso, né? Não, a gente teria mandado o Luca embora, mas quem deu 2 treinos na vida manteve e ele mostrou aí o resultado. Entendi. E o Rafael Ribeiro, né? O Rafael Ribeiro foi de menino prodígio a piada, né? Esse é o resumo. O acordo aí com nossos ex-jogadores, alguns demitidos pelo WhatsApp, depois do café da manhã. Mas bom acordo, né? Bons acordos. A diretoria vem trabalhando muito nesse sentido aí, de conseguir rolar a dívida ou empurrar com a barriga e de uma forma positiva. E com relação à Conmebol, não tenho muito o que comentar, né? Acho que não tira o equilíbrio, né, da competição, porque são 2 jogos agora, mata-mata. E tira porque
cada país vai decidir, né, se pode ou não. Então, se aqui vai poder mesmo, porque já pôde na final da Copa América, o Eduardo Paz não tem porquê mais falar que não pode, né? Já deve ter pressão lá do remador rubro-negro para isso. E vamos aguardar aí os próximos dias para ver no que isso vai dar. Para as oitavas eu acho muito difícil, né? Porque conseguir venda de ingresso e convocar os funcionários para a abertura do estádio em Assunção vai ser mais difícil. E não tendo lá, eu acho que não tem aqui também. Mas nas quartas, acho bem possível que tenha. É isso. Doutor Bernard, seus comentários sobre o giro de notícias. O Edu esqueceu do John Kennedy. Eu queria... John Kennedy está voltando aí da recuperação dele de Covid. É mais um excelente reforço, né? Tendo em vista a grande habilidade que nossos dois reservas de Dom Fredon têm com a bola, que é redonda, né? O Bobadilha e o Abel. Com a bola que é redonda. Habilidade quase nenhuma. Eu acho que o John Kennedy vai ser um belo reforço e vai botar um dos dois aí para ser segunda e terceiras opções depois de frente. É isso. Doutor Bernard. Cara, eu queria começar perguntando isso que você falou agora, né? Não tendo em Assunção, deve ter aqui também. É regra isso, nessa volta do público da Conmebol? Se não tiver em um lado, não pode ter no outro? Porque a gente sabe que isso vai acontecer, né? Vai ter time com vantagem técnica porque vai ter torcida e outro não vai poder ter. Não tem nada disso. Isso pra mim já é um pequeno grande absurdo. Com certeza. Né? Mais um, né? Mais um. Assim, não sei se tem algum país da América do Sul que já tá com a Covid controlada. Não sei se no Uruguai já tá. Também não sei se tem time uruguaio, né, nas oitavas. Mas eu sei que na Argentina não tá tão melhor do que aqui. No Paraguai tá pior agora. Imagino que, pelo que tava alguns meses atrás, Colômbia não tá tão melhor assim também, né? Equador. Difícil de imaginar isso de uma forma segura e responsável, né? Acho que a Conmebol assistiu muito a Eurocopa e ficou com inveja, como todos nós, né? Mas, para variar, tá colocando o lucro na frente dos bois, para dar o nome certo, né? Sobre as outras notícias, eu adorei que você falou que o Fluminense fez acordo com vários jogadores, entre eles o Henrique e o Wagner, entre outros, né? Achei que você ia dar uma lista enorme. Vieram dois nomes. Me poupei, tem vários outros aí, tem vários outros. Procura na internet. Mas é isso, corroboro com o que o Edu disse, né? O Fluminense tem feito muito bem essa rolagem da dívida aí, né? A gente vê que estão pipocando mais penhoras e penhoras nas notícias também. Então é bom ver que surgem mais notícias de acordo do que de penhora, né? Apesar das penhoras ainda preocuparem. Sobre o John Kennedy, a gente estava esperando, né? Falaram aí das sequelas de Covid do menino, parece que foi um caso grave. O medo de todo o tricolor aqui, na verdade, ele tivesse sido sequestrado, ainda bem que não é o caso. Espero ansiosamente vê-lo em campo, quem sabe já contra o Cerro, mas no tempo certo. Né? Sem acelerar esse retorno dele, apesar da nossa ansiedade, para que ele entre bem fisicamente, já com algum ritmo nos treinos, para voltar naquele pique que ele estava quando saiu. Né? É um menino novo, não foi uma lesão muscular que a gente precisa se preocupar de reincidência, né? Se recupera com calma e vai voltar a jogar bola do jeito que ele sabe. O que mais? Eu esqueci de alguma coisa? Só do Rafael Ribeiro. Quer comentar alguma coisa? Não, tá bom. Xará, seus dois tostões aí sobre o giro de notícias. Normalmente eu fico por último no giro de notícias e isso me complica um pouco, né? Porque meus camaradas já esgotam esses comentários. Mas corroborar aí com o que o Edu também falou sobre o Rafael Ribeiro, acho que não tem nem o que pensar, é liberar logo. Um a menos aí, um gasto a menos que a gente tem. Foi um erro desde o início trazer ele, né? Um rapaz de 25 anos que depois foi colocado aí no Sub-23. Em relação aos acordos trabalhistas, eu acho que é isso. Acho que é importante a gente ver que a parte jurídica do Fluminense segue funcionando no sentido de dar um fôlego, né, na gestão financeira, porque é muito melhor quando você faz um acordo e consegue gerir esse acordo, né, pagar de forma parcelada. É melhor para quem está cobrando, é melhor para o clube também, do que 1 milhão de penhoras toda hora nas contas, né, que isso atrapalha muito essa gestão. Então, é importante essa movimentação do clube e acho que aí também os jogadores, aqueles que estão, né, cobrando o Fluminense na justiça, também percebem também que o clube está com essa vontade de quitar os débitos existentes, né? Então isso é importante também para o mercado, o Fluminense para o mercado, né? Mostra que o Fluminense está nessa movimentação. Então é muito importante. Em relação ao John Kennedy, a gente chegou até a comentar no último programa, né? Que bom, acho que a gente deu sorte para ele, porque no último programa a gente desejou melhoras e essa semana já veio a notícia aí de que ele seria reintegrado aos profissionais,
mas eu concordo com o Bernardes, acho que não tem que ter ansiedade, não. Inclusive, eu acho que ele tem que voltar mesmo no Brasileirão, entrando no segundo tempo, entrando, né, aos poucos, como foi também o próprio Samuel Xavier, que ele sentiu também esse retorno da Covid, né? E creio que o John Kennedy seja até um pouco pior, porque ele ficou até mais tempo afastado. Eu acho que eu esqueci só a questão do público, né? E aí também, cara, a gente já falou exaustivamente sobre isso aqui. É um absurdo, né? Não tem razão para ter público depois de mais de um ano aí de pandemia, e a gente segue com números altos, embora a vacinação esteja avançando, mas não há nenhuma, não é o Conmebol que tem que autorizar nada, é algum organismo, né, alguma organização de saúde que tem que autorizar volta ao público. O Conmebol não tem autoridade nenhuma para autorizar a volta ao público no meio de uma pandemia, né? Mais um desastre aí que fica marcado na história aí, em termos de gestão de pandemia, que é uma entidade que tem a ver com o esporte, achar que tem autoridade e competência para, né, autorizar a volta de público em estádio no meio desse caos que a gente vive ainda. É isso. Vou te passar a palavra já, Bernardo. Eu só queria fazer um complemento aí sobre isso, que até você mencionou, Bernardo, sobre a situação na Europa. Eu já acho preocupante ver como as coisas estão sendo conduzidas em vários países europeus e nos Estados Unidos. Porque, assim, a vacinação é importantíssima, claro, mas distanciamento e uso de máscara continua sendo importante mesmo depois da vacinação. Eu acho cedo para todos esses países a volta ao público como tem sido feito, com aglomeração maciça e sem uso de máscaras, assim, as duas coisas aliadas. Então, assim, já não acho legal lá. Aqui, então, que a vacinação está muito no início, aí é totalmente surreal, né, cara? Não tem nenhum cabimento isso. Mas mesmo lá, eu já acho bastante preocupante, porque o vírus continua circulando, continua gerando novas mutações, possivelmente novas variantes, e isso pode ser até preocupante para alguma variante dessa sair da escapada da vacinação. Mas fala aí, Bernardo. Não, então, cara, sobre essa questão do público, eu nem sei muito como é que estão as coisas realmente de Covid lá na Europa, né? Apesar da vacinação estar avançada, eu acho que você está mais por dentro disso do que eu. E, de fato, assim, se você está dizendo, né, que lá a situação já é preocupante, aqui nem se fala, né? Aqui não tem discussão. E eu falei, quando a gente discutia isso, né, cara, eu falei que, com perdão da palavra, esses filhos da puta iam fazer chegar nesse ponto em que eu vou ter que escolher não ir no estádio, que vai ser um momento muito difícil dessa pandemia para mim. Imagino que para vocês também, para muitos dos nossos ouvintes. Então, só queria registrar aqui a minha revolta com essa decisão, lamentar mesmo que isso daí vai acontecer e vai ser um momento de bastante tristeza. E também falar que eu estou aguardando aí uma ligação do meu advogado, porque certamente deve ter alguma coisa que o Fluminense me deve também. E aí eu vou ser um desses que vai fazer acordo daqui a pouco. O seu advogado tá aqui, ao vivaço, só fala com ele aí. Só complementar isso, Bernardo, porque assim, porque não adianta só avaliar a queda do número de mortes, né? Se o vírus continua circulando, isso pode, e não tem esse isolamento, não tem distanciamento e uso de máscara, o vírus vai continuar mutando e pode haver mutações que são mais resistentes à vacina até o ponto de superar a vacinação, que aí seria completamente temerário, né? Diga lá, Edu. Não, só para falar a respeito da vacinação, né? Na Inglaterra, no Reino Unido, está um pouco mais avançada, mas mesmo assim, fazer o que eles fizeram é um absurdo total. E nas duas outras sedes que teve público, que é Rússia e, salvo engano, República Tcheca, os níveis de vacinação são baixíssimos. Então é loucura dobrada. Na Hungria teve público, acho que eles estão com a vacinação mais avançada do mundo, se eu não me engano. Mas se não for também, fica aí a desinformação aqui também, né, pro ouvinte. Faz parte do combo. Mas é isso, assim, então pior aí, mais grave ainda, se tem sede que teve baixíssima vacinação, tá tendo jogo com o público, fica cornetado aí também. O Japão, por exemplo, que vai sediar as Olimpíadas, há 2 semanas atrás, eles não tinham ninguém vacinado. Eram 3% da população só. 3% da população japonesa vacinada. Mas, obviamente, que pela cultura japonesa e pelo hábito milenar, talvez, já de usar máscara antes dessas pandemias, e de já não terem o hábito mesmo de muito contato corporal, o nível de contágio e de mortes é baixo, comparado ao Brasil e outros países. Uhum. Mas mesmo assim, eles não vão ter público na maioria dos eventos, né? Acho que 10% dos eventos, eu acho que vai ter público, porque eles vão estar municipalizando essa decisão, né? Como tem várias sedes diferentes, algumas vai ter um público reduzido, mas a grande maioria vai ser uma Olimpíada sem público.
O que, para os eventos sem públicos, é uma decisão acertadíssima. Feita essa digressão importantíssima sobre saúde pública internacional, vamos agora ao tema principal desse programa, já entrando no clima de Libertadores. Vamos falar dos jogos inesquecíveis do nosso Flusão na competição. Xará, começa aí, manda a bala aí nos seus jogos inesquecíveis. Então, vamos fazer umas rodadinhas aqui. Eu vou destacar o primeiro, que eu acho que, né, foi inesquecível para o Fluminense, para nossa torcida também, que foi aquele Fluminense 6, né, e Arsenal de Sarandi 0 no Maracanã. Foi a segunda rodada da fase de grupos em 2008, né? A gente, na primeira rodada, empatou com a EDU fora de casa, então foi meio que uma estreia no Maracanã, depois de 23 anos aí sem participar da Libertadores. Então foi um jogo muito simbólico também, né? Porque era a gente voltando para a Libertadores e jogando no Maracanã. E o placar, né? 6-0, a gente fez 3 gols no primeiro tempo, 3 gols no segundo tempo. Mas eu acho que o mais marcante desse jogo, sem dúvida nenhuma, além do placar extenso, né, e ter sido essa volta à Libertadores no Maracanã e tal, foi aquele gol que eu acho que foi um dos gols mais bonitos que eu já vi, e sem dúvida nenhuma foi um dos gols mais bonitos da história da Libertadores também, que foi o gol do Dodô aí, foi o 4º gol aos 50 minutos. 6º gol. Foi o 4º gol. O Washington fez o 5º e o Cícero fez o 6º. Olha a desinformação aí. Eu pesquisei, refresquei a memória, porque minha memória falha também. Gol aos 50 minutos do Dodô, que foi Thiago Neves cruzando e Dodô dando aquela sapecada. Chama a edição para botar a narração aí pra gente poder relembrar esse momento. Mais uma sobra do Fluminense. Thiago Neves pensou na melhor opção. Faz o toque pro Dodô de primeira. Gol! É do Fluminense! É golaço de Dodô! Um gol sensacional no Maracanã! Mas então, falando sobre esse jogo aí do Arsenal, que foi histórico por vários motivos, né? Foi a volta do Fluminense para uma Libertadores, né? Acho que a primeira que o Fluminense decidiu jogar sério também. A primeira participação do Fluminense depois que a Libertadores ganhou aquele peso, né, de maior competição entre clubes do continente. Estreia, né, desse time com goleada. E não sei se vocês lembram, mas era a volta do pó de arroz aos estádios. Boa. Ou seja, eu tinha... É claro que a gente não lembra, né? Mas tudo bem. Mas eu lembro, sabe por quê? Eu tinha 13 anos de idade em 2008. Nessa partida, então, era a partida que, em toda a minha longuíssima vida de torcedor do Fluminense, era a partida que eu mais ansiava por ir, tava com o ingresso na mão, e tive 40 graus de febre no dia da partida. Eu lembro como se fosse ontem de ir no médico com a minha mãe para ele me examinar, eu tava, sei lá, com amidalite, alguma coisa assim que ficou mais complicado, e eles dois me dizendo que eu não podia ir no jogo, e eu continuo brigando, não quero nem saber, eu vou, se eu morrer, tudo bem, mas eu preciso nesse jogo. E acabou que... Hoje você iria. Hoje eu iria, porque ninguém teria o poder de me parar, né? Naquela época ainda tinham. Então eu fiquei em casa chorando, ao mesmo tempo de tristeza e de alegria, vendo aquilo acontecendo, um 6-0, um chocolate no Maracanã, o Maracanã lotado, volta do pó de arroz. Tudo que eu mais queria na vida era estar ali, ao mesmo tempo explodindo de alegria, porque o Fluminense estava estreando aquela Libertadores com uma goleada dessa, em cima de um time argentino. Triste, né? Ficou até climão. Vai, Edu, manda bala. Então, acho que apesar de depois de 2010, 11 ali, eu ter passado aí acompanhado aos estádios, né? Acho que ainda um bom percentual aí de jogos, passando dos 70% da minha vida, eu fui sozinho, talvez, né? E esse foi um deles. E existia essa expectativa toda aí, volta do pó de arroz, Fluminense na Libertadores, o time vinha bem, né? Porque ganhou a Copa do Brasil e brincou no Brasileiro, né? Como tinha afirmado, como afirmou depois o Renato, que a gente faria na Libertadores e no Brasileiro novamente, e muita gente distorceu as palavras dele. Então foi bem marcante, muito bom, 6-0, aquele golaço do Dodô, a gente escorregando ali nos túneis do Maracanã com aquele pó de arroz, uma maravilha. Nesse momento caiu uma lágrima aqui.
Eu nem vou falar nada que eu tava em São Paulo, cara, morando em São Paulo. Então você já imagina também várias lágrimas dos jogos que vocês vão falar por aqui. Vai, Edu, próximo jogo. Fluminense e São Paulo, 3-1 nas quartas de final, né? Cara, o melhor, o Edu é o melhor, cara. A ideia da parada era a gente ir citando os jogos como se não fosse nada combinado, tá ligado? Aí ele, é o 3-1, né, que tem que falar agora? 3-1, 2008, né? Alguém confere aí pra mim, produção. Confere aí no roteiro. Aquele jogo marcante pra você, Edu, eu tenho que falar do Fluminense São Paulo, né? Fluminense e São Paulo, é exatamente esse. Lembrei agora. Tá no roteiro. Aí, rapaz. Então, depois do início do mata-mata, eu passei com um amigo meu de longa data e a gente assistiu todos os jogos exatamente no mesmo lugar, até a final. No último degrau da arquibancada amarela, lá em cima, embaixo daqueles camarotes, né? Depois que eles inventaram lá em cima, depois de mais uma reforma no Maracanã. E lembro que, depois que o São Paulo fez 1-0, o Fluminense empatou e virou, né? E a torcida não ia embora, né? Tem até um cronista aí muito mal visto, né? Que a galera ele ganha vida sendo mal falado, que é uma genialidade, que fala que nunca tinha visto, ele não é torcedor do Fluminense, fala que nunca tinha visto aquilo na vida dele, porque ninguém ia embora do estádio, né? 44 minutos, 45, a torcida ensandecida ali, jogando junto, e, Fluminense em cima, e a torcida não ia embora, e veio aquele escanteio, e o resto é história, né? Foi realmente um dos jogos marcantes aí do Fluminense naquela epopeia da Libertadores, que o destino nos traiu no final. Esse eu consegui vir de São Paulo para assistir. Esse foi espetacular. Esse eu tava também. Fala, Xará. Não, eu ia falar isso, eu ia falar que eu acho que esse Fluminense São Paulo aí, sem dúvida nenhuma, esse tá virando uma outra expressão de muita utilização, além de pegar o gancho. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores jogos que eu já fui, assim, que eu já vivenciei, né? Porque a galera, vocês são mais velhos, o meu Xará e Edu, e chegaram a vivenciar o Fla-Flu de 95 e tal, mas a galera mais nova, né? Eu acho que esse jogo contra o São Paulo foi, sim, uma parada surreal. E aí eu acho que só queria destacar um fato que eu acho que é importante nesse jogo, é que, obviamente, né, o momento mais marcante é o gol no final, mas eu acho que o primordial, assim, foi aquele gol do Dodô, né, depois que a gente tomou o empate, assim, porque o Adriano fez o gol, acho que aos 25, eu refresquei a memória, então isso não é da minha memória, isso é do Google mesmo, aos 25, e o Dodô fez o gol, tipo, aos 26, foi na saída de bola mesmo, o Fluminense atacou no primeiro ataque, foi um gol ali debaixo das pernas do Rogério Ceni. E esse gol foi o que botou o Fluminense no jogo, né? Porque o Fluminense o Fluminense precisava ganhar de 2 gols de diferença, porque tinha a questão do gol fora e o São Paulo tinha feito já um gol aqui, tava 1-1, né? E o Fluminense perdeu de 1-0 lá. Então o Fluminense precisava de 2 gols. Meteu logo depois do São Paulo, além de esfriar o São Paulo, botou o Fluminense de volta no jogo e aí o final não precisa nem comentários, né? 2 comentários. Nesse jogo eu fui nos 2 jogos, em São Paulo e no Rio. E aqui tem todas as mãozinhas levantadas, né? Tudo bem. Bernardo, diga lá. Não, cara, só ia dizer que, assim, como o Hugo falou, esse daí foi o melhor jogo da minha vida, não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida disso. Como ele falou, assim, né? Eu não vivi 95, não vivi essas grandes conquistas do Fluminense do século passado. Eu acho que para quem viveu só o século XXI do futebol do Fluminense, né, cara, esse jogo aí não tem comparação. Que foi aquele gol do Washington, que foi a partida inteira, na verdade, né? Porque a ida lá em São Paulo foi um jogo muito duro, em que a gente perdeu, né? A gente saiu, acho que foi a primeira vez que a gente deu uma balançada naquela Libertadores, que a gente pensou, pô, será que não vai, né? E chegou no Maracanã, o Fluminense se impondo, dono do jogo, o primeiro tempo inteiro, meteu 1-0 rápido, e 1-0 já não eliminava a gente, né? Então já enchia aquele coração de esperança. E quando tomou o gol do Adriano no meio do segundo tempo, né? Pô, aí tem que fazer 2, né? Porque tinha gol qualificado fora de casa, então se fizesse um só tava eliminado também. Faltando 20 minutos. E aquela sensação de, pô, tem que fazer 2, deu uma, sabe, aquela pulguinha atrás da orelha de, pô, não vai dar. Mas mesmo assim, como falou o tal cronista,
ninguém arredava o pé do Maracanã, porque já era uma mística, eu acho, da nossa torcida, aquela coisa de não abandonar, né, de só inflamar cada vez mais. O Dodô meteu aquele gol logo depois do gol do Adriano, né, como o Hugo falou. Então o Fluminense já entrou de novo no jogo, precisa só de um gol, vambora, vamos pra cima. E, porra, pelo amor de Deus, Washington, isso não se faz, cara. Meu coração, eu não sei como é que... Se eu não morrer aquele dia, amigo, eu não morro do coração nunca mais. O que foi um gol desse nos acréscimos, cara? Pelo amor de Deus. E um ponto importante é que o São Paulo, junto com o Boca, eram os dois times mais fortes das Américas na época, né, cara? O São Paulo era muito campeão O São Paulo era só tricampeão brasileiro. Vamos chamar na edição, a gente acabou esquecendo, né? Ele se empolgou, manda bala aí. Ele prepara a cobrança. Chegando na entrada da área, procurando o toque, rolou para Júnior César na ponta canhota, procura cruzamento, ergue na boca do gol, subiu, Cícero tentou, não deu, voltou a bola, Washington, apanhou, é a bola do jogo, se fizer classifica, rolou, Maurício, bate na zaga, sai a bola para Corne, que desespero, Eugênio! É pressão total para cima deles, é hora de ganhar a vaga, escanteio, o Thiago Neves bate pela direita, Penido. Ele prepara a cobrança, vai bater pelo time do Fluminense, colocada a bola, Thiago Neves na cobrança de escanteio. É hora de marcar, é agora ou nunca, caminhou, bateu, guardou, testou, guardou! Gol! Esse jogo é muito foda, né? É do Fluminense! Eu quero ouvir o hino! Eu quero o hino tricolor! Meus queridos na rua, pra caralho. Eliminado São Paulo! O Fluminense se classifica! Deus é carioca! Deus é tricolor! Gol do Fluminense, do nosso tricolor. Nem ele acredita. É gol do Fluminense. Ele quebra o jejum marcando o primeiro. Ele quebra o jejum para classificar. O São Paulo está eliminado. Quando ataca, vence. Sem covardia, na garra, na raça, na luta, na força, na determinação. E o Fluminense chega a Washington, marcou o primeiro e fecha a tampa do caixão do São Paulo. 46, ele faz o gol. Não, ia completar aí nesse jogo que, assim, diferentemente do Assis em 83, esse não foi o último lance do jogo, né? Teve a bola saiu depois, teve uma bola na entrada da área do Fluminense, uma falta, e teve mais uns, 2 minutos de jogo de tensão absoluta. Não. Só vou me corrigir aqui, eu disse que o São Paulo abriu a 0, mas todos sabem que não, foi só uma pegadinha mesmo para ver se todo mundo estava atento. Boa, tava todo mundo atento, Edu. Eu nem percebi que você tinha falado isso, então eu tava bem atento mesmo. Eu também não percebi, não. Não, ninguém percebeu, pô. Ainda bem que ele corrigiu. Será que você falou mesmo? Depois Senão ia sair essa merda no programa, entendeu? Mas vamos lá, então agora eu vou falar do meu jogo. É um outro jogo que ficou um gostinho amargo em mim, porque eu não fui. Foi um jogo histórico. Tem certeza que é esse, cara? Viu aí no roteiro? Não, eu peguei de memória, cara, porque é marcante. Ah, bom. Tá? Boa. E é fácil de lembrar porque é o seguinte: Fluminense e Boca Juniors, semifinal 2008. E foi isso que vocês disseram, né, cara? Eu não lembro quem foi que disse isso, acho que foi o Hugão que falou isso agora, que o São Paulo e o Boca eram os grandes times do continente, né? Eram os bichos papões. O Boca, atual campeão da Libertadores, né? Tinha derrotado o Grêmio na final no ano anterior. E o São Paulo, tricampeão brasileiro. E, se eu não me engano, tinha sido campeão da Libertadores também 2, 3 anos antes. Né? 2006, da Libertadores e Mundial. Libertadores e Mundial, né? Então, então o Fluminense passar por esses dois, acho que por isso que, enfim, deixa pra lá, né? A gente achou que tinha vencido o campeonato, né, quando derrotou os dois. Essa que é a verdade, né? Derrotar São Paulo e Boca Juniors, é por isso que o destino traiu a gente. Por isso que a gente fala que o destino traiu a gente, Edu, porque é muito cruel chegar nesse final e perder. Não é? Agora você balançou a cabecinha, tá? Deixa eu só corrigir minha informação, para não ser mais uma desinformação. São Paulo foi campeão da Libertadores do Mundial em 2005. 2005. E foi tricampeão, né? 2005, 2006, 2007. Não foi isso? 6, 7, 8, na verdade. 6, 7, 8. Então ele era atual bi e ia ser tricampeão aquele ano, né? É isso. E então a gente chegou na semifinal contra o Boca. Teve um jogo memorável também na Argentina, que não foi na Bombonera, né? O que frustrou muito os tricolores, mas criou um clima ali para um episódio do futuro, né? Que foi marcante também.
Um jogaço no estádio, acho que era do Argentino Júnior, não era? Eu acho que era. Era um estádio desses assim. E foi 3-1, 3-1, 2-1. Agora eu não lembro. Não, foi 1-1, foi 1-1. 2-2. 2-2. Tô sabendo muito. Eu lembro que teve gol do Thiago Silva, de cabeça. Lá na Argentina. Isso eu já não lembro. E aí veio pro Maracanã, né, cara? Aquele jogo brigado, era uma guerra em campo. Os caras catimbeiro pra Dedéu. E o Palermo, estrela do Boca Juniors, né? O cara era a cara do Boca Juniors. Aquele atacante, aquele 9 ruim que metia gol à beça. E era catimbeiro até o último fio de cabelo, meteu o primeiro gol. E, de novo, foi aquela sensação de... Mas eu acho que nesse jogo, depois que a gente passou com o São Paulo, acho que nenhum tricolor pensou, não vai dar. Porque o Fluminense estava tão forte naquele jogo, né? Tão forte, faltava tanto tempo ainda. Foi bem no primeiro tempo que a gente falou. Ainda vai dar. Vamos pra cima, vamos atropelar esses caras. E dito e feito, né? E o gol marcante, na verdade, não foi o último, né? Foi o segundo gol, que na verdade era o gol que dava classificação para... Na verdade, assim, que deixar o Fluminense mais classificado, vamos dizer assim, né? Porque 1-1 era nosso, porque ele tinha feito 2 fora de casa, mas o 2-1 era tipo assim, pô, vambora, né? Agora viramos o jogo e esses caras não encostam mais na gente. E é o gol do Conquinha, né? Futuro ídolo, estrela do Campeonato Brasileiro de 2 anos depois. Dudu puxa a arrancada do jogador que é o Conca, deu de bola na ponta canhota, penetrou pelo Fluminense, bateu na zaga, desvia, guardou! Fluminense! Gol! De virada, é nossa, a vaga da final é nossa, Conca chutou, bateu na zaga, pode botar gol contra, juiz, pode dar gol do Conca, pode botar o que quiser, a bola tá na rede, o importante é isso, vibra galera, pra mim é gol do Conca, número 18, gol do Fluminense com o hino tricolor. Eu tenho amor ao tricolor! Mas é isso. Fala aí, Du. Uma coisa que eu ia falar a respeito do Fluminense e São Paulo. Porra, mas já passou. Eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa que esqueci. O cara interrompeu o assunto do Fluminense e Boca pra falar que esqueceu de falar alguma coisa do Fluminense e São Paulo. Então eu vou falar do Fluminense e Boca. Fala aí. Eu vou falar do Fluminense e Boca, então. Já que é o jogo da vez, né? Então vamos lá. A parte mais difícil da história, né? Para ser escrita, é a história do tempo presente, né? Porque assim, a gente não tem o distanciamento, o historiador não tem o distanciamento temporal que tem que ter para analisar aquele fato. Ele, de certa forma, está muito mais envolvido emocionalmente, porque ele está envolvido naquilo, né? Está vivendo aquilo, na verdade. E você não tem subsídios suficientes, né? Você não tem tese de mestrado, de doutorado, pesquisas daquela história ali. Então a gente viveu aquilo ali, aqueles jogos da Libertadores de 2008, com intensidade máxima, sabendo que era algo muito foda, né? Mas quanto mais o tempo passa e a gente às vezes vem conversar a respeito daqueles fatos, mais a gente tem ciência que foi algo histórico, assim, porque até há pouco, acho que ou ainda, ou até há pouco tempo, 2 anos atrás, era a maior média de público mandante da história da Libertadores. Ainda é. Ainda é. E todas aquelas festas, porra, sensacionais, a final... E não vai ser superada, né? Porque os estádios não têm mais capacidade para isso. É verdade. Não tem mais. Então, assim, realmente foi uma epopeia maravilhosa com um fim trágico. Uhum. Mas a ideia aqui, cara, é a gente botar a hype da Libertadores, né? Botar o clima pra cima. Então, vamos sair desse clima de velório, vamos sair de 2008. Fala aí, Otati, fala de outra partida aí que traga uma memória boa. Não, eu queria comentar primeiro o negócio do Boca, que você falou até a gente tava falando do time do Boca. Porra, era um time que tinha, porra, Riquelme, Palermo, né? O Palácio também tava... jogava bola pra caralho. Era um timaço, cara. E, cara, o time do Boca era um timaço.
Era um timaço, era um E o timaço. Riquelme meteu aquela, né, cara, na entrevista. Quem é Fluminense? Não conheço. Aí saiu na capa do jornal de quinta-feira. Riquelme, prazer, Fluminense. Sensacional. Mas eu queria dar um destaque, cara, também, porque quem fez gol nesse jogo também foi o Dodô. Eu acho que a torcida do Fluminense lembra pouco do Dodô, Sim. assim, costuma exaltar pouco o Dodô. Mas a gente percebe, porra, o gol contra o São Paulo, o gol contra o Boca, que foi, tipo, fechou o caixão do Boca. Do Cara, Arsenal. do Arsenal. Então, tipo assim, a gente percebe que o Dodô teve uma participação muito, muito importante nessa Libertadores, né? Uhum. E só golaço, né? Só Bizarro, assim. golaço. Tem um outro ponto alto, né, desse jogo contra o Boca do Maracanã, o gol de empate, né, cara, que foi uma falta perigosa pro Fluminense e ninguém entendeu porra nenhuma porque que o Washington pegou a bola pra bater. Afinal de contas, o homem, Thiago Neves, estava em campo. Porra, né? e que falta cobrada, né, cara? Cara, e o Thiago Neves naquela época, cara, era papo de assim, a torcida do Fluminense já sabia que era gol antes dele bater a falta. Se fosse naquele cantinho ali específico do campo, ali era pra ele bater. Só que essa falta um pouquinho mais distante, né, do que ele costumava meter gol. E aí o Washington, né, cabeceador, artilheiro, centroavante, foi bater a falta. Eu tenho certeza que 90% dos tricolores fizeram a mesma coisa que eu. Xingaram ele, falando que ele era um idiota pra ele largar da bola, pra ele ir pra dentro da área, parar com aquela besteira. E o filho da mãe me mete uma patada que entra furando o ângulo. Não sei como é que não furou a rede aquela bola. E a gente explode porque o Fluminense estava empatando o jogo e classificando pra final da Libertadores. Foi sensacional. Tivemos 3 jogadores, corrija se eu estiver errado, que fizeram gols de falta nessa Libertadores. O Thiago Silva também fez, não fez? Foi o Washington, o Thiago Neves, óbvio. Não, o Thiago Silva fez de falta, foi no Brasileiro 2008, contra o Vitória. Exato. Se não for Mas informação, não foi fica Washington. mais uma desinformação. Vai, segue aí. É. Mas foi o Washington, o Thiago Neves e quem, então? Eu lembrei o que eu ia falar. Fala Eu aí. ia falar que é impossível você ouvir aquele gol do Washington sem esperar o sambinha na sequência, né? É verdade. Botaram aí pra rolar o gol, falei, ué, é só o gol? É só o gol. Eu vou pegar depois a versão do Sambinha e a gente bota no final, depois dos créditos. Fica conteúdo Isso. extra aí pro ouvinte que quiser ouvir o do Sambinha. A gente bota o samba Boa. inteiro. Quem quer falar mais um Vai. jogo aí, galera? Seguindo aí a sequência, vou pegar aqui da minha memória. Fluminense, só que aí já passando de 2008, né? 2011 agora. Fluminense e Argentino Júnior, né? Chegou até a citar o Bernardo, já falou aí, que acha que o jogo contra o Boca, o primeiro, né, 2008, foi no estádio deles. E foi aquele 4-2, né? Memorável também. Um jogo hipertenso. Era fase de grupos, né? E o Fluminense dependia do resultado para se classificar na Libertadores. Salvo engano, eu acho que a gente precisava de 2 gols de diferença. Porque, na verdade, Cara, eu estava até olhando a tabela da fase de grupos e a gente passou nos gols pró. Né? A gente empatou em saldo de gol com o Nacional do Uruguai. exatamente, cara. E essa fase de grupo foi uma loucura, porque chegou na última rodada e todo mundo podia se classificar. Foi doideira. Né? E todo mundo podia se classificar. E o Nacional jogava em casa, então a gente tinha que torcer pro Nacional tropeçar. E se eles empatassem, a gente tinha que ganhar por 2 gols de diferença. Sim. Cara, só para relembrar a galera mais nova também que tá escutando a gente, né? A gente falou de grupo da morte nessa Libertadores agora desse ano. O nosso grupo era Argentino Júnior, Nacional do Uruguai e América do México, meu irmão. Na época em que a maioria dos times da América do Sul eram duros pra caramba de se enfrentar. Sim. Né? Não tinha a disparidade que a gente viu nessa Libertadores de hoje, né? E os times do México eram times difíceis de enfrentar também, né? Sim. Fazem um pouco de falta, né, na Libertadores, mas eu acho que agora eles já estão mais pra franquia dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa. Né? Sim. Mas aí, dando continuidade aí, então a gente precisava de 2 gols de diferença. Foi aquele jogo super tenso, né? Fora de casa, estádio lotado, uma pressão, mas a nossa torcida também teve grande participação, né? Foi bastante gente. E aí o Fluminense abriu o placar, os caras empataram de pênalti. Depois o Fred fez 2-1, e aí eu queria destacar, porque foi um gol de falta. Então, tipo assim, mais. Um frango, né? Foi um frango, mas assim, mais uma bizarrice, porque a falta foi longe pra caralho. E o Fred bateu. E todo mundo fez a mesma coisa que fez com o Washington em 2008. Tipo assim, seu animal, Exato. sai da bola, vai pra área fazer o gol. Era ele ou o Marquinho, acho, que tava na cobrança. Bizarro. O Fred, porra, dá-lhe um chutão. Aí foda-se o frango. O goleiro aceitou. Importante O foi goleiro deles era muito ruim, né? Muito ruim. Sim. E foi o primeiro a ir pra porrada, né? Que normalmente é isso. Quando o cara é muito ruim, ele quer resolver na porrada logo pra se destacar de outra forma. Tá errado? Não tá. Não, a atitude correta é inteligentíssima.
As minhas memórias no futebol, obviamente, são bem mais extensas que a de vocês, né? Mas, como a memória fala, as emoções ficam mais latentes dos jogos mais recentes, entre aspas, né? Então, eu costumo dizer que, assim, os 3 minutos mais sofridos, 2, 3 minutos mais sofridos na minha história de torcedor, foram em 2 partidas diferentes. Que foi contra o Curitiba em 2009, que estava passando o jogo do Remador na TV aberta, o Remador da Gávea. Passou os 3 minutos finais do Fluminense e Curitiba. E a outra partida foi essa do Fluminense e Argentino Júnior, entre a marcação do pênalti e a cobrança do Fred. Assim, foi uns 2 minutos ali de desespero total, né? Porque a gente precisava dos 2 gols de diferença. E, salvo engano, foi o Edinho que sofreu o pênalti, né? Algo totalmente inusitado. Deixa rolar a narração e a gente comenta mais desse lance depois. Fluminense pra dentro. Pênalti. Fluminense leva. Com o Araújo, meteu a bola na boca do gol, penetra o Fluminense. Chegou o árbitro em cima, vai marcar o pênalti. Pênalti a favor do Fluminense. Pênalti. É pênalti. Aos 43 minutos é pênalti pro Fluminense. Bater e ganhar a vaga. O outro jogo já acabou. A bola tá na rede. O Fluminense está classificado sem entrar. É pênalti pro Fluminense. Às 11h45 da noite do dia 20 de abril. O Fluminense vai construir, vai escrever com letras de ouro mais uma virada histórica, mais uma prova da impossibilidade do impossível. Impossível não, Fluminense sim, Fluminense no pênalti, aos 43h40, eu vou vibrar ao som do hino tricolor. Preparado Fred, dá um rolê nos agitos ofensivos do Fluminense, a classificação está na mão dele, ou no pé, é um filé, é pênalti, é bater e guardar e garantir a vaga. Vamos chegar a 44 do segundo tempo. Preparado Fred, vibra comigo galera, partiu, bateu, guardou, Fluminense! Sou tricolor de coração. Gol! Sou do clube tantas vezes campeão. Vacina pela sua Fluminense! Vibra galera! Torce, explode, grita, chora, emociona, sim! Vale a pena! O nosso tricolor está classificado! Estamos acabando de ver o milagre pro Fluminense, sempre acontece. A vaga vem a 1 minuto do fim de tudo, porque o Fluminense é maior que tudo, maior que o tempo, maior que o desafio, maior que o obstáculo, maior que o caminho tortuoso. O Fluminense contorna os obstáculos, supera as barreiras aparentemente intransponíveis. O Fluminense vai pra vaga, faz o 4º gol e se classifica. Esgota-se o tempo, Fluminense se classifica. Fred bate o pênalti, bota na rede. Gol do Fluminense classificado. Pode gritar, eu te amo, tricolor, eu sou o tricolor classificado. Rala, gente no Júnior, Baratubão é do Flusão. O nosso tricolor vence o Fluminense, vestindo camisa grená, mas vence com verde da esperança. Quem espera sempre alcança. A vaga é nossa, a vaga é nossa. O coro come em Buenos Aires e o placar diz Fluminense. Eu ia falar que na véspera desse jogo, o presidente do Fluminense à época, o senhor Peter Siemens, tomou a melhor decisão da história da vida dele como presidente do Fluminense. Todos sabem qual foi. Vai comprar briga com metade do torcedor do Fluminense agora, ó. Quer ver? Vai lá, Amanda. Não, fala, é importante falar. É importante falar. Ele expulsou o jogador Emerson Sheik do Fluminense depois do mesmo cantar a música do Remador Rubro-Negro dentro do ônibus do clube. Então, sem dúvida nenhuma, foi a melhor atitude do Peter como presidente do Fluminense. Assina embaixo. Boa. Tem minhas dúvidas. Mas não vou comprar essa briga agora, não. Eu queria comentar que você estava falando, né, que quem sofreu o pênalti foi o Edinho. E, cara, eu entrei um desespero quando eu vi que era o Edinho correndo pro ataque com a bola, tá ligado? Porque não passava pela minha cabeça a possibilidade dele acertar um chute na pequena dimensão que tem um gol de futebol.
né? Podia dar qualquer outro resultado, ele ia chutar para qualquer outro canto, menos dentro do gol, com aquele goleiro horroroso, que era só empurrar para dentro. E aí ele consegue, ainda foi um pênalti meio cavado, né? Ele sofreu a falta, mas ele chamou a falta, né? Então ele foi malandro, é o ruim que sabe que é ruim, né? Ele pensou assim, não vou fazer o gol, preciso cair aqui para botar a bola pro Fred fazer. E, dito feito, caiu lá, meteu o gol, a porrada estancou, o Gum espancou o Escudeiro, e é isso aí. Eu aqui mantendo a tradição de voltar a assuntos passados, seguindo aí respeitando o roteiro, né? Ainda dá tempo de falar do Dodô ou não? Dá tempo. Dá? Então beleza. O Dodô é uma figura meio mala, né, nessa Libertadores, porque assim, óbvio que existem aquelas histórias fantasiosas, né, que começam com vocês ficariam enjoados se soubessem o que aconteceu, que contam uma história dele pós-derrota contra a LDU no Maracanã. Mas tem um fato concreto que foi no gol do Washington contra o Boca, né? Que ele pede para bater a falta, o Washington não deixa, ele balança a cabeça, fica puto e não comemora o gol do Fluminense. Era isso. Caralho, o Edu tá fazendo um esforço para jogar o astral do programa pra treta. A merda, Qual foi, Edu? Eu pensei que falar do Dodô fosse normal, assim, não tem nada que deixe isso, o tricolor mais triste ou mais feliz, não, pô. Chamou um jogador de safado. A cornetada foi justa. O Dodô realmente era bem desagregador. Dodô que depois foi estrela do time tricolor, criado em homenagem ao Fluminense, com uniforme semelhante. Clube Atlético Barra da Tijuca. Jogou a segunda divisão do Carioca pelo CABT. Caralho, aqui tem informação. Belíssima aleatoriedade desse programa. Só dar uma menção honrosa que a gente esqueceu que eu ia falar e o Bernardes pediu para esperar, que era o Rafael Moura, né, que meteu o terceiro gol nesse jogo contra o Argentino Júnior. Então, assim, incrivelmente o Fluminense terminou esse jogo com o Rafael Moura e Fred no ataque. Um ataque pouco pesado, mas os dois meteram um gol nesse jogo e garantiram a classificação. O que, diga-se de passagem, não era incomum nessa Libertadores, né? Era uma coisa que acontecia. O He-Man foi contratado porque o Fred estava machucado, né? O He-Man tinha brilhado no ano anterior no Goiás. O He-Man entrou metendo-lhe gol. E depois ficou aquela, né? Tipo, vou tirar o He-Man e botar o Fred, mas o Fred tem que jogar, né? Então o Fred jogava e volta e meia o He-Man entrava para jogar junto com ele. E dava certo. Uma outra observação sobre essa partida, né? Que o Fluminense não vivia bons momentos, né, naquele momento daquele momento particular, né, do espaço-tempo. Tava meio que em crise. Teve lá o episódio da música do remador dentro do ônibus que colocou mais gasolina na fogueira, né? E essa virada foi meio que assim o reaparecimento do espírito do time de guerreiros, né? Que opera milagres. Isso foi marcante. E foi, só para lembrar, esse acontecimento foi no dia da partida. Foi chegando de ônibus, né? E ele foi mandado de volta pro Rio no dia antes da partida. Eu lembro que criou um clima pré-jogo na torcida do Fluminense, assim, caraca, agora já era. Ele mandou um dos principais jogadores para casa. Pelo contrário, acho que isso deu mais ânimo. Sim, deve ter rompido o vestiário, né? O que mostra que a decisão foi acertadíssima mesmo. E isso foi em 2011, foi isso? Isso. 2012. Isso. 2011. Então, 2011 foi o ano que chegou o Abel? A gente estava esperando o Abel. Então, o técnico desse jogo era o famoso cara da cara de vizinho. Anderson Moreira. Era ele. Isso. Era ele mesmo. Cara de vizinho. Não tem cara de vizinho da história do Fluminense, eu acho. Ele tem muita cara de vizinho, cara. Aquele cara que se abre a porta assim pra receber a pizza, tá ele lá de chinelo também, passando no corredor, entrando na casa dele. É o Anderson Moreira. O cara que reclama no grupo do condomínio, no grupo de zap do condomínio, porque tá gritando gol na janela. Caralho. Siga lá, Pelota, cara. Siga lá, Pelota. Qual é o próximo jogo? Edu, vê aí no roteiro qual que é o teu jogo agora. Fluminense e Boca. 2-1 Fluminense na La Bombonera. Esse foi o jogo da invasão, né? Foi. Esse episódio aí é bom. Então, uma horda de tricolores invadiram Buenos Aires para assistir Boca Juniors e Fluminense. No maior deslocamento de torcedores para um outro país até então. E até hoje, tá? Não, depois o Corinthians botou mais corintiano do que japonês no Japão, pô.
Não, mas tô dizendo da Libertadores. Mas na final deles, na Bombonera, eles botaram mais gente também, cara. Teve gente lá de fora sem ingresso, Hugo. Eles botaram ônibus de corintiano lá na Bombonera. Prefiro minha versão. Não, tudo bem, eu prefiro a verdade. A gente não tem compromisso com a verdade aqui, então... Eu falei, por isso que eu falei até então, né? Eu concordo com o Edu. O Edu tá mais preciso ali na prática dele da profissão do historiador. E o time do Fluminense era uma seleção, né, cara? Porra, pelo amor de Deus. Só Diego Cavalieri, Bruno, aquele que bebia uma cervejinha entre um treino e outro. E não, ele jogou com Digão Anderson. Nossa senhora, olha que beleza. O Bruno era o Digão Bruno Balãozinho. Anderson. Hã? Bruno Balãozinho. Bruno Balãozinho. A zaga era uma maravilha. O Digão e Anderson, que eu não sei nem quem é. E Carlinhos. Valência, Diguinho, Deco e Thiago Neves. Nem o Valência foi uma das... Ah, não pode falar, não pode jogar para baixo. Né? Não, pode então, sim, pode sim. Eu ia falar que o Valência foi uma das piores contratações de custo-benefício da história do Fluminense. Que ele deve ter jogado 3 jogos em 3 anos de Fluminense. Porra, era um ciclo vicioso, do departamento médico. Era um ciclo vicioso, né, cara? O cara machucava, o Fluminense tratava no departamento médico, aí ele voltava, jogava um jogo e ia pra seleção. Aí jogava na seleção, machucava, voltava pro Fluminense. E isso aconteceu tipo umas 4, 5 vezes, e o cara renovava contrato, eu não sei como. É um empresário muito bom, né? Mas eu fiquei impressionado com essa zaga aqui, viu? Digão e Anderson. Não, mas do meio pra frente tá muito bom. Fala aí, do meio pra frente. Pô, tá excelente. Valência, Diguinho. Pô, e com Valência e Diguinho ali na cabeça de área, ninguém passa, cara. Não precisa nem se preocupar com o Digão e Anderson. E o Carlinho foi expulso nesse jogo, não foi? Ou foi nessa... Não, foi na outra Libertadores. Não, foi nessa mesma. Foi nessa mesma, mais na frente, nas quartas. É, exatamente. Ah, é? Porque isso aí foi... Esse 2x1 foi fase de grupos, né? Exato. O Fluminense enfrentou o Boca, que a gente se confunde, né? Aí o Carlinhos foi expulso no outro jogo, né? E o Fluminense foi roubado. O Fred e o Deco estavam contundidos. Ah, é? Eu não lembrava disso. Pô. O Deco se contundiu na final do Carioca e o Fred já tava. E a gente foi de... a gente foi de... Como é que era aquele lateral? Carleto, né? Na lateral esquerda. Nossa. O centroavante teve uma atuação desastrosa, que também era o He-Man. E eu não lembro quem entrou no lugar do Deco. Mas isso também não faz diferença, porque não é desse jogo que eu tô falando, né? Fala do jogo bom. Exatamente. E aí nós tivemos aí muitos conhecidos e amigos que foram aí nessa aventura latino-americana presenciar esse jogo histórico. Queria ouvir um deles que estava presente e está entre nós, além de Deus. Fala aí, Tati. Primeiro eu vou chamar a narração aqui do gol. Qual é esse gol que a gente destacou aqui? Que eu nem lembro. Foi o primeiro gol do Fred. Gol do Fred. Vamos botar então. O Fred está se encaminhando para o interior da área. Quem sabe, na jogada aérea, sai o primeiro do tricolor, Penido. Quem sabe, galera? Vamos torcer, vem ela aí. É falta, é jogada então para o Thiago Neves. Deco também colocado, barreira formada. Preparou, apontou, atirou de cabeça. Subiu, testou, Fred guardou. O placar é nosso, contagem aberta na Bombonera, que faz um silêncio tumular, e o Fluminense explode de alegria com emoção de montão. Eu me amarrei, chara. Cara, esse jogo, porra, Deco jogava demais, né, cara? E o que o Cavalieri agarrou nesse jogo, pelo amor de Deus, ele agarrou demais. Fica aí o convite para os nossos ouvintes assistirem aos melhores momentos. Cavalieri... Assiste a íntegra, né? Pelo amor de Deus. Sim. Quem tiver com pouco tempo, né? Porra, os melhores momentos, cara. Cavalieri há 2 horinhas de vida que você ganha, né, cara? Assista na íntegra, no melhor estilo 2021, acelerado. Boa. Exatamente. Velocidade 1.5. Mas falando desse jogo aí, o Edu falou, cara, eu também destacaria como um dos melhores jogos que eu já fui. Por toda, né, a viagem e tal, foi uma viagem sensacional.
A gente andando na Argentina, tanto antes do jogo, que era aquela tensão, né, com os torcedores do Boca, mas depois que, tipo, todos os adversários, todos os rivais do Boca cumprimentavam a gente na rua, parecia todo mundo celebridade, porque a gente tinha vencido o Boca lá, né, na casa deles. Então, assim, aquele estádio que é feito tudo para prejudicar a torcida adversária, né? A gente tem que subir 1 milhão de degraus para chegar lá em cima. Lembro que a questão de alimentação era uma merda, tipo, só tinha um quiosque funcionando, que era um hambúrguer horroroso. Tipo, tudo mal feito mesmo de forma proposital. Mas eu acho que toda essa mística, né, toda essa dinâmica, toda essa viagem, essa presença massiva da torcida, acho que só fez do jogo ainda mais histórico, né? E no dia seguinte, os jornais, a gente comprava todos os jornais, porque todos os jornais argentinos destacavam a vitória do Fluminense. E aí esse gol que a gente botou do Fred foi um puta cruzamento do Deco, e o segundo gol do Deco também com uma puta jogada do Wellington Nem, né? Importante lembrar. Da trinca, né? Fred, Wellington Nem, Deco. Sensacional. E não existe um tricolor que não tenha ido àquele jogo que não escolha esse jogo como aquele que ele não foi e gostaria de ter ido. Caraca, hein? Vocês entenderam? Exatamente. Entendi. Eu entendi porque eu me identifico. Fala de novo. Eu entendi, mas fala de novo. Cara, eu não entendi, não. Eu entendi porque, além de ser um excelente tradutor do dialeto do Edu, eu me identifico com o sentimento. Não, mas é exatamente isso. Pô. Os ouvintes Fala aí de novo, Edu. Fala aí de novo que eu traduzo. Esse jogo é aquele jogo que os tricolores que não foram ao jogo citam como o jogo... Todos, né? Citam como o jogo que eles queriam ter ido. É isso. Agora eu repeti com outras palavras, para ver que o repertório Você reorganizou o discurso, transformou, traduziu para português. O que eu ia dizer, cara, é exatamente nesse sentido. Assim, óbvio que antes eu já, né, tinha muita vontade de ter ido e não fui, acontece, né? Não dá para ir em todos. Mas eu não conhecia essa galera ainda, né? Que foi Otati, Menescal, outros amigos nossos também que estão desaparecidos, né? Rossetti, Tainan. O Ramon foi uma galera, né, cara? O Cassano foi também, eu acho. Não, acho que não. Deve ter ido. Né? Aliás, um abraço pro Ramon, o maior fã do Fred na face da terra. Isso. Exatamente. E um abraço pro Tainan, e aí, lembrando que ele voltaria agora, que é a Libertadores, né, mas infelizmente não tem público. E aí depois de conhecer essa galera, né, e ouvir as histórias, pô, aí que dá mais vontade ainda, né, Edu? Sim. Muito mais pelas histórias do que pelo jogo, né? Sim, pela viagem, pelo combo. Uhum. Cara, só um fato curioso dessa viagem, que eu acho que é só título de curiosidade, uma parada, um momento aleatório. Cara, a gente tava no lugar que a gente ficou hospedado, né? Depois do jogo isso. E a torcida do São Lourenço tava protestando em relação à questão do estádio deles. A volta para Boedo, né? Cara, e era muita gente na rua protestando. Tipo assim, bem diferente do cenário que a gente vê aqui, exatamente. Maior do que qualquer manifestação nossa de esquerda no momento. Exato, era uma puta mobilização. E aí a gente ficou muito preocupado, porque era muito barulho na rua onde a gente tava, e a gente não tava entendendo nada. E aí eu lembro que a gente abriu a porta, assim, do hostel que a gente tava, assim, com o maior cuidado, né, porque geral tava vestido de Fluminense, e a gente ficou preocupado de ser uma parada da torcida do Boca, sei lá. E aí quando a gente viu que não era, e a torcida do São Lourenço viu que a gente era torcedor do Fluminense, começaram a chamar a gente pegou o bumbo, caralho, a gente parou a manifestação dos caras, fizeram uma roda na gente, e a gente cantando, porra, aí teve algum imbecil tricolor que puxou a música do Vélez, tá ligado? Mentira. Aí ficou um climão, mas como tava, tipo, no momento festivo, aí passou, tá ligado? Passou. Que os nossos irmãos do Vélez também não escutem esse episódio, né? Não, exatamente. Mas, pô, foi um momento, porra, muito quente. Foi um momento espontâneo, né? Foi um momento espontâneo. Pra fechar, mais um joguinho pra fechar. Vamos mais um pra fechar e esse Posso só falar uma coisa aqui antes? Pode tudo. Não, só pra você... Você falou aí que recorde de programa, 2 horas de programa. Que beleza. O Fluminense reestreou depois era curtinho esse, né? Reestreou depois de muitos anos na Libertadores contra o Arsenal, né? No Maracanã. E que a Libertadores virou uma fixação para a torcida brasileira. Eu vou reafirmar isso lembrando o jogo que eu fui em 85 pela Libertadores. Um Fluminense e Vasco, meio de semana, com ninguém no Maracanã. O placar foi 3-3. E Libertadores era uma parada assim, meio aleatória, realmente. O Fluminense
Eu não sei se tinha sido já tricampeão, porque eu não lembro qual foi a data do jogo, obviamente, mas já era, no mínimo, já era bicampeão carioca, que era o máximo, né? Ou possivelmente também já era o atual campeão brasileiro ainda. E realmente o Libertadores não era uma parada muito importante, não. Eu fui de geral nesse jogo, com a galera lá da rua. Pô. Cara, nós temos a história viva aqui, que isso. Esse Eduardo momento eu não esperava Bulhões, nesse a programa. voz da experiência, cara. Não é à toa. Exatamente. Eu reclamando que em 2008 eu tinha 3 anos, estava doente, não podia ir no jogo, e em 85 ele já ia. Exatamente. Não, e aí eu vou aproveitar meu momento de falar de que eu sou novo. Eu tinha 1 ano em 85, cara. Aí, é o mais antigo dos velhos, não tem uma parada assim? Viveu, né? Ou seja, vai sair na chamada do jornal amanhã. Podcaster do Fluminense diz que estava vivo em 85 quando o Fluminense jogou contra o Vasco no Libertadores. Exatamente. Tive a sorte de ver a CIS jogando. Isso é um privilégio mesmo. Mas eu vi Fred, eu tô tranquilo. E só outro adendo aqui, porque eu tô falando Mas pouco. ele viu os dois, né, cara? Então ele tá melhor, né? Não, eu só tô dizendo que assim, que eu não só escuto histórias, eu vi a história acontecendo também. Óbvio que ele tá melhor. De longe, não tem nenhum jogador que passe perto, não existe um paralelo. Foi o jogador de maior técnica que eu vi com a camisa do Fluminense, nesses poucos anos de arquibancada. O jogador que você viu executar a técnica com a camisa do Fluminense. Não, o jogador com mais técnica. Não, isso aí é uma falácia. Quem é? O Diguinho? O maior jogador de todos os tempos vestiu a camisa do Fluminense, cara. O Bruxo. Ronaldinho Gaúcho. Não jogou nada no Fluminense, não jogou nada. Mas Não, calma aí, Xará. Ele tá falando de executar a técnica no Fluminense e de jogador na história que vestiu a camisa do Fluminense. Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou cornetar o Edu nessa, porque ele tem um ranço com o Rivelino, mas o Rivelino tinha uma técnica do caralho também. Mas eu sou velho e depois que você ouvir o programa de novo, você vai ver que eu falei dos jogadores que eu vi, né? Eu não ouvi o Rivelino. Depois dessa patada da voz da experiência, vamos à última partida aí, por favor. Cara, e esse destaque eu acho que traz um último gostinho assim de mística de Libertadores, né, que a gente sente falta. Que é uma parada mágica em vários aspectos, né? E esse jogo que eu vou falar foi um destaque não pela partida. Aliás, eu tenho pouquíssimas memórias dessa partida. Eu só lembro que o gol foi do lado de lá, porque eu não consegui ver o gol. A partida é Fluminense e Emelec, em São Januário. Primeiro de 2 jogos que a gente jogou em São Januário em 2013. Às vésperas da reabertura do Maracanã. Um jogo em que o nosso companheiro aqui, o Gotati, já se entregou, né? Deu uma passadinha de mal porque tomou só um todinho. Foi para a enfermaria, mas ficou tudo bem com ele. Tanto é que eu tô aqui, porra. Tanto é que ele está aqui. E o que é o grande destaque desse jogo, cara, é a torcida do Fluminense, né? Porque a gente estava há anos, né, desde 2010, indo ao Engenhão, né? Por mais que seja um estádio pra gente com excelentes memórias, para quem gosta de torcer, não é dos melhores aparelhos, vamos dizer assim, né? Não favorece muito a atividade de torcer. E a gente foi para São Januário, que tem ali suas características, né, de estádio raiz, tem uma acústica boa. E a torcida do Fluminense, quando se deparou de novo com uma arquibancada de cimento, né, com uma acústica que projeta o canto para frente, e o time entrou em campo, né, tem outro detalhe também, que aquele ali foi o jogo, isso o próprio Diogo Ricobene fala, né, no nosso quadro, como é que é o nome? Escuta Teu Povo. Escuta Teu Povo. Se você não escutou ainda, Escuta Teu Povo, dá uma olhada lá, o episódio com o Diogo Ricobene da Bravo 52, ele fala desse jogo que foi uma virada de chave para Bravo, porque aquele jogo ali, a Bravo fez uma, vamos dizer assim, uma união de baterias com a Legião Tricolor, ficou atrás do gol, onde juntou muita gente, né? A gente não tinha o costume de ir a São Januário, então as torcidas não tinham assim, um lugar fixo lá, acabou que juntou muita gente ali atrás do gol, e meu irmão, aquilo ali virou um barril de pólvora que soltou ali, alguém acendeu um fósforo e aquele negócio explodiu de um jeito que, meu amigo, vamos botar aí o áudio da torcida na entrada, é um vídeo feito pela equipe de filmagem do Fluminense, então eles estão saindo do túnel, quando eles viram para a torcida, vamos deixar também na descrição do YouTube o link desse vídeo, galera, para o pessoal ver o visual desse vídeo também, é uma coisa surreal. Aquele dia ali, a gente que é viciado em torcer, em arquibancada,
teve ali uma injeção dessa droguinha que a gente é viciado pesada. Voltamos pra casa e teve narrador e comentaristas, né, bem já com a idade avançada, que eu não lembro quem foi, que estavam presentes em São Januário. Foi o Luiz Penido. E afirmou que, obviamente, ele já tinha décadas de jogos em São Januário e nunca tinha visto nada nem parecido com aquilo que ele estava presenciando naquela noite. Ele soltou essa mesmo? Sim. Eu pensei que nunca mais ele entrasse em São Januário, mas continua entrando normalmente. Chama a edição. Esse jogo do Emelec, eu ia até pegar esse gancho aí do Bernardes, só para comentar um pouco do jogo também. O Fluminense também precisava ganhar o jogo, né? Porque a gente perdeu os 2-1 lá, era oitavas da Libertadores, e a gente perdeu os 2-1, a gente precisava ganhar. 1-0 já classificava o Fluminense fez 2-0. Foi o gol do Fred e o gol do Carlinhos. Mas esse momento da arquibancada foi, um momento inesquecível e de fato foi uma união, né? Eu lembro de ter ido nesse jogo, inclusive com a galera da Legião, né? A galera mais antiga da Legião, que... Você foi comigo. Não, sim, mas a gente foi e ficou, antes do jogo começar, a gente ficou com a galera... Acho que você tá falando de ir. Ah, não. Do ato de ir. Não, tá, a gente foi junto, eu e você, em Love, e a gente ficou com a galera lá dentro. Eu, você e uma bondão numa van em Love. Exatamente. E a gente ficou lá dentro, a ideia era que a Legião ficasse naquele cantinho lá, né? E aí acabou depois que veio aquela união ali, que foi uma parada muito espontânea também, e que foi, um momento assim, inesquecível. Foi realmente, sem dúvida nenhuma, só para usar essa expressão, também foi um dos melhores momentos de arquibancada que eu vivi. Fazer um comentário também, cara. Aliás, a expressão você falou? Sem dúvida nenhuma. Porque é outra expressão, não é essa. Pegando mas gancho. Não, cara, é outra expressão. Não. Tu falou hoje que era uma outra expressão que tu estava acostumado a fazer. Isso. Sem dúvida nenhuma, porra. Não é essa, é de dúvida também, mas é outra. Você vai ouvir depois, quando você estiver ouvindo o programa. Mas a informação especial, assim, especial, né? Uma curiosidade sobre esse programa, que era um momento muito emocionante, também delicado, na vida do Carlinhos. Não sei se vocês lembram, mas o Carlinhos, naquela semana, tinha perdido um filho, recém-nascido. Lembro. E a torcida cantou o nome dele quando ele entrou, né? Fez algumas ali homenagens de apoio emocional pro cara, que na verdade não foi naquela semana, foi eu acho que algumas semanas antes, porque ele perdeu um jogo por causa disso, né? Imagina o cara ter que trabalhar depois de um momento desse, mas ele quis ir para esse jogo do Emelec, foi e fez o gol. O Carlinhos não era o cara que quer dizer, em 2010 ele até metia gol, né? Que ele tinha aquela jogadinha dele de cortar pro meio e bater de direita, né? E meter o gol. Mas nessa época ele já não metia tanto gol. E então esse momento aí foi especial. Esse momento do Carlinhos, o momento do Abel, foram momentos que a torcida do Fluminense teve uma atitude assim, né, exemplar, assim. Esse momento do Carlinhos e o momento que o Abel também perdeu o filho, sei lá, acho que foi um dos momentos mais bonitos assim no futebol que já vivenciei, assim, aquele 1 minuto de silêncio bizarro. Acho que a gente chegou a comentar isso em algum outro programa, mas enfim, não é. Já comentou. Não é nem o foco. Eu e o Du, a gente começa a rir, cara, mas é uma risada do bem, eu prometo. A gente não tá rindo da desgraça de ninguém, não. A gente tem boas memórias e muito respeito pelo Carlinhos e pelo Abel. Mas é porque a gente viveu uma situação cômica também nesse jogo do minuto de silêncio. Não, esse jogo do Emelec aí foi uma das maiores demonstrações de força da torcida depois do fechamento do Maracanã, né? Quer dizer, uma das maiores, não, a maior, né? Foi realmente muito bizarro positivamente o que aconteceu ali. Os vídeos falam por si, mas o momento da união e um momento muito foda também foi no intervalo, né? Que inclusive surgiu aquela música da arquibancada no sofá, que a gente ficou cantando os 15 minutos
e as baterias se juntaram ali numa união linda e fofa. Vou contar uma história que a Voz da Experiência teimou em off, que não era desse jogo, mas é desse jogo, sim. Está eu e o Eduardo Bulhões, a Voz da Experiência, no jogo. O Eduardo Bulhões, completamente alcoolizado, como quase todos os tricolores que bebem estavam nesse dia, me cutucava. Quanto tempo? Eu tava marcando o tempo na época. Né? Quanto tempo? Aí eu, sei lá, 25 minutos, 30 minutos. Quanto tempo? Não, acho que era mais pra frente, mais pro final do jogo. 40. Aí daqui a pouco, 42. Falei, caraca, por que ele tá me perturbando? Tipo assim, tava 2-0 já o Fluminense, né? Aí ele, pô, quanto tempo? Aí na saída do jogo, a gente conversando, eu falei, pô, jogo bom, isso aqui. 2-0 o Fluminense, aí ele. Ué, 2-0? Eu falei, agora tá explicado. Porque ele foi todo tempo, toda hora. Na cabeça dele tava 1-0 o Fluminense só. Não, cara, existem alguns momentos de porre assim na vida que saem do ponto de porre, né? Você tá em outro ambiente, A gente comprou uma garrafa de Absolute, aí foi eu e o Lipe pra casa do Hugo, ninguém mais estava bebendo. Nós já abrimos a garrafa na casa dele, só que o irmão dele, que levou a gente de carro, tava com pressa para ir pro estádio. E a gente bebeu bastante na casa do Hugo e foi bebendo No caminho. no carro, o irmão dele bolado, da gente derrubar o líquido precioso Absolute dentro do carro, o líquido dentro do carro, a gente botava assim a garrafa e o copo pra fora, já no estágio, não tava muito bom, né? Mano, eu tava muito ruim quando eu entrei no estádio, assim, não lembro de nada, lembro da galera da bateria me expulsando da bateria, porque eles fizeram um cordão de isolamento, assim, né? Fizeram um cordão de isolamento e eu caía lá dentro, de sacanagem, né? E nego puto, porra, não foge, caralho, a gente aqui, tudo organizado, esses merda, esses bêbados aqui. E assim, eu caí, assim, antes de começar o jogo, cara, eu uso óculos, né? Antes de começar o jogo, eu caí muito feio na arquibancada. E meu óculos caíram as duas lentes e ele ficou todo torto, assim, né? Aí eu peguei o óculos no chão e botei de novo, mas não tinha mais nada, né? Era só uma armação torta. E não percebeu, né? Não, E assim, no dia seguinte, no banco, essa eu tava todo quebrado, assim. Parecia que tinha brigado com alguém e apanhado muito, né? Todo dolorido e tal, porque eu caí várias vezes na arquibancada, naquele cimento duro. Foi muito bom. Dois complementos. Primeiro que ele fez essa cutucada que ele fez em 5 minutos, acho que ele me cutucou umas 20 vezes. Primeiro ponto. E tava 2-0 o Fluminense, eu não tava entendendo. Tipo o burro do Shrek, né? Dele. Tá chegando? Exatamente. Tipo o burro do Shrek. Aí, segundo ponto. Aí chega no dia seguinte, aí ele, caraca, cara, pô, tô tudo dolorido, tua cunhada falou que eu caí umas 3 vezes. Eu falei, 3 vezes foi o que ela viu. Tu caiu umas 10 vezes na arquibancada. Cara, só para os nossos ouvintes entenderem, depois disso o Edu nunca mais precisou usar óculos. Ele percebeu que ele conseguia enxergar sem óculos. Sacanagem. ou não, né? Ele tava tão ruim que já não fazia diferença da de óculos ou não, que ele já não enxergava nada mesmo. Não via um gol, né? Nesse dia, certamente não fazia diferença. Agora uma pergunta. A união foi no dia do Emelec ou do Olímpico? Do Emelec. Certeza? Mas o Bernardes errou porque não foi na entrada do time. Na verdade, não foi no intervalo. Mas a União foi no intervalo. Né? Tava muito próximo aquele momento. A União foi no intervalo e aquele momento épico foi no final do jogo. Aquele vídeo do Desde que eu nasci é do final do jogo. Não, então você pegou outro vídeo. Não tem o vídeo da entrada do time. Tem um vídeo foda da entrada. Que eles filmam assim, em panorama, pegando o meio do campo até atrás do gol, assim, é muito sinistro. É porque, assim, as baterias já estavam muito próximas, então já estava muito foda desde o começo. E, assim, a conclusão óbvia é de que aquilo ali já era uma união, né? O intervalo foi só, tipo assim, vamos dar as mãos de verdade agora, né? Vamos... Qual foram os 2 jogos do Fluminense no Engenhão? No Engenhão, não, no... A gente já falou. Em São Januário, esse ano. A gente perdeu pro Olímpia e foi eliminado, é isso? Não, a gente perdeu pro Olímpia lá. Perdeu lá. A ida foi aqui, foi 0-0, a gente perdeu lá. Entendi. Acho que é isso, né? Tá bom, né? 1h18 já. A edição vai ter trabalho hoje. Vamos agora, vou pedir para vocês irem rapidinho a semana do Fluminense.
Fluminense empatou com o Ceará na quarta por 0-0 e ontem, sábado, venceu o campeão brasileiro de 87 na Ilha por 2-1 com 2 gols de Luca e 2 passes de Danilo Barcelos. Doutor Bernardi, seu comentário sobre o momento do Fluminense. Cara, é um momento bom, né? A gente não esperava por isso, porque antes do Fla-Flu o clima era de terra arrasada, né? Assim, tipo, fudeu. O time não tá jogando nada, a Libertadores tá chegando, mas nada como um Fla-Flu, né? Pra virar nossa chavinha, pra botar o Fluminense de novo naquele pique. O jogo contra o Ceará, eu vi uma galera reclamando, lógico que o resultado não agradou, mas eu acho que o Fluminense jogou um bom futebol comparado ao que a gente vinha jogando, né? E o jogo contra o Sport, pô, que resultado maravilhoso, né? Porque o time era uma merda o que tava em campo, essa que é a verdade, né? O time era horroroso, e a gente conseguiu vencer, porque o Sport é pior ainda. Então, vamos comemorar muito esses 3 pontos, porque a gente conseguiu o objetivo duplo. Descansamos o time titular e trouxemos 3 pontos para casa. E que Deus abençoe, que Cassano abençoe Danilo Barcelos e o Luca, né? Os heróis tricolores. Amém. Xará, seu comentário aí sobre a semana do Fluminense. Não, acho que é isso. Acho que, como a gente falou em algum pré-jogo aí, que eu já não lembro qual, que era pro Fluminense jogar como sempre e ganhar como quase sempre. Conquistamos 1 ponto contra o Ceará e 3 pontos contra o Sport. Então foram placares... óbvio que a gente gostaria de ter os 3 pontos também contra o Ceará, mas foram bons resultados. Acho que o Fluminense está ali no meio da tabela para cima, né? Acho que 7º, 6º lugar. Então a gente está bem. Eu acho que tem tudo para o Fluminense. Eu acho que o elenco do Fluminense tem mostrado que tem tudo para a gente se manter na parte de cima da tabela, brigar novamente ali pela zona da Libertadores, até pelo título. E é isso. Acho que contra essa produção do caos que a galera faz, mais 3 pontos, sigamos, e é isso. O que importa é bola na rede e saldo de gol, caralho. Saldo de gol não, posse de bola. Parafraseando. Saldo de gol é importante. Fazer gol é importante, né? Mas olha só para atualizar aqui, já tivemos alguns jogos esse domingo, né? 11 da manhã, Juventude 1-1 com o Atlético Goianiense. Agora há pouco acabou, o time de Remo ganhou de virada da Chapecoense. O Cuiabá empatou com o Ceará e vai ter agora Fortaleza e Corinthians. O Fluminense está em 7º lugar. Boa. Eduardo Bulhões, seus comentários sobre a semana do Fluminense. Primeiramente, eu tenho que dizer que eu não faço parte dessa galera que achava que estava tudo perdido antes do Fla-Flu. Eu acho que não, você é o elenco... Você é um ser iluminado, exceção. Exatamente. O elenco é enxuto, não tem tantos jogadores de qualidade assim. Então, torcedores do Fluminense, tenham uma certeza em suas vidas. O time vai oscilar de vez em quando. Vai jogar mal aqui ou ali, vai ter 2, 3 jogos jogando um bom futebol, depois vai dar uma caída, mas na média a gente vai estar ali vencendo, chegando entre os primeiros do brasileiro e competindo sempre, e ganhar ou perder uma Libertadores é circunstancial, né? Mas Edu, vamos competir. Rapidinho, eu vou comentar porque a voz da experiência deu uma de Xuxa agora, ele meteu um sempre. São 2 momentos da fala do Edu. O primeiro você é um ser iluminado, ele, exatamente. E segundo ele, é muita humildade. Fluminense sempre. Mas eu acho que exatamente não foi para isso não, deve ter sido foi sim. Mas pode deixar assim. Foi sim. Então tá bom. Mas olha só, eu ia te fazer uma pergunta, cara. Eu concordo contigo que o time vai oscilar, né? Não é um elenco que a gente possa manter essa confiança de que vai jogar sempre bem. Mas você não estava preocupado de estar nessa baixa perto das oitavas da Libertadores? Não estava preocupado não. É sabia que mesmo. assim, eu não estava preocupado não. A galera pode conferir aí nos pré-jogos gravados. E é isso. Excelente resultado no Fla-Flu. O Roger inovou aí contra o Ceará, né? Botou o Biel no meio. Eu acredito que ele, pelo time que ele escalou no sábado, é possível que ele tenha ideia de manter isso contra o Cerro, né? Porque ele levou o Nenê para o Nordeste. E apresentamos um bom futebol contra o Ceará. Esbarramos ali na excelente atuação do goleiro deles. E ontem, cara, o time, assim, não era tão ruim não, porque a dupla de zaga, por exemplo, eu acho que fica um degrau abaixo da titular, né? Não muito. E sem ritmo também, né? Exato.
O Calegari vem jogando normalmente desde sempre, então assim, é aquele lateral que tem ojeriza a linha de fundo, mas cumpre bem o papel ali Que a gente já estava acostumado também, né? na parte defensiva. Sim. Não, o problema é do meio Danilo pra frente, Barcelos né? de vez em quando joga. Tinha o Calegari, não, O o Marte, titular o Martinelli, o mas Martinelli, depois dele, que sempre joga. Aí tem Casares, Nenê e o Wellington Ganso. Cara, Ganso. você viu os primeiros minutos do jogo? Não. Eu acho que foi um dos melhores, sei lá, 20 minutos do Fluminense no campeonato. A gente perdeu muito gol, assim. Eu Nenê, ouvi no rádio. com 2 minutos, perdeu um gol de cara. Depois teve mais gente perdendo gol. Depois o Sport melhorou um pouco, né? Muito O time ruim. deles é muito ruim, realmente. A linha de ruim vive uma crise sem precedentes. E no segundo tempo ele jogou o suficiente para vencer. Uhum. Fico feliz. Hã? Agora, engraçado, né, Edu? Foram os 3 medalhões, né? Os 3, assim, Nenê, Ganso e Casares jogando Primeira juntos. vez. Acho que foi a primeira Sim, vez. Começando que a rolou. jogar, sim. É a primeira vez. E é muita qualidade, né? Independente da intensidade, é muita qualidade, né? Se for uma noite que eles estiverem afim e um pouco iluminados, pode dar certo em alguns casos. Eu acho que foi uma boa E partida para fico fazer feliz. isso, né? Porque realmente o adversário É. facilitou. Se fosse contra um Ceará, por exemplo, eu preveria um desastre, assim. E o Ceará tem uma das melhores defesas do campeonato, então aquela dificuldade ali. Nem contra o Ceará, nem contra o Sport Fluminense foi ameaçado em momento nenhum dos jogos, né? Ontem, principalmente, teve aquele gol lá foi pênalti, né? Aquele pênalti que o cara foi bloqueado de braço aberto e realmente foi pênalti, mas depois disso... teve mais uma defesa do Muriel depois, mas muito pouco. Então, assim, o sistema defensivo está funcionando bem. Fico muito feliz. Eu acho que a gente ganhou um puta reforço aí, que foi o Luiz Henrique, que voltou voando. Eu acho que era uma das melhores fases dele no Fluminense. Sem dúvida. Incluindo a reta final do Brasileiro do ano passado. E o Luca também, porque assim, se temos um jogador de baixa qualidade técnica ruim, mas motivado e vivendo uma boa fase, é isso. Que bom. Vamos agora para terça-feira, para cima do Cerro, procurar aí onde ver o jogo. Quem quiser pode vir aqui em casa, que já está assinado a Comebol TV. E é isso. Um abraço aí para vocês. Não é hora do abraço ainda, mas eu gosto de dar abraço. Tá tudo certo. Ele tá acabando com o programa. Já tem quase 1h30 de gravação, já quer acabar com o programa. Estamos chegando ao final de mais um programa e gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que, além do programa semanal como esse daqui, temos outros quadros, como os pré-jogos, que vão ao ar no dia das partidas do Fluminense, e o Escuta Teu Povo, já mencionado aí pelo Dr. Bernardes. Quem ainda não conhece, vai lá conferir, que é bem bacana. E para fechar, vamos aos recados finais, meus camaradas. Já devolvo a bola, começando os recados finais por ele, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite e até a próxima. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Até a próxima. Depois da manhã já tem jogo do Flusão de novo. Aquele jogo que a gente está esperando aí quase um mês. Para cima deles. E é isso. Fora Bolsonaro. Tamo junto. Doutor Bernardes, bom filho a casa torna, meu querido. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Sempre um prazer. Vou estar de volta aí, eventualmente, né? Não dá para dar certeza de alguma regularidade ainda, mas nosso ouvinte não precisa ficar desesperado, porque eu tô por aqui. Daqui a pouco eu apareço de novo, né? E não podia deixar de desejar boa noite a vocês e um bom momento para o nosso ouvinte, né? Que eu esqueci de fazer na abertura. Verdade. E vamos para cima do Cerro. Vamos embora. Terça-feira estamos aí. Pau quebrando e o Fluminense ganhando. Você tinha que ter começado falando: a saudade apertou e eu voltei. Oi, seria boa mesmo. Pô, seria boa mesmo. Por que você não falou isso antes, cara? Agora já era. É, Lembrei agora também, pô. Vacilo. Tem que rolar o sambinha beleza. do final aí. vai rolar. E é esse mesmo, né? E é esse sambinha mesmo, pode crer. Hugo Tati, nosso advogado, boa noite e até a próxima. Boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos ouvintes. Não sei que horas eles vão nos escutar. Agradecer aí aos camaradas de bancada. Foi um excelente episódio, diferente, né? A gente incluiu aí momentos memoráveis pra gente, pro Fluminense, né? Pro clube, na Libertadores. Então, a gente colocou as narrações também pra gente poder reviver um pouquinho desses momentos. Então, foi ótimo. E é isso. Fora Bolsonaro, terça-feira, além de Fluminense e Cerro,
Tem ato também, né, no centro do Rio, às 5 horas, dá tempo, para algumas pessoas dá tempo de conciliar, né, vai ser o meu caso, vou para o centro, ato nacional pelo Fora Bolsonaro, nenhum dia a mais do genocida na presidência, e depois tem Fluminense e Cerro aí que a gente vai certamente ter um bom placar para seguir na Libertadores. É isso. Deixa eu só corroborar aqui e assinar embaixo do Fora Bolsonaro aí, da participação no ato. Eu, infelizmente, vou estar no trabalho, mas todo apoio aos companheiros e companheiras que vão estar na rua lutando aí pelo futuro do nosso país. Boa. E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraços e saudações tricolores. Ele prepara a cobrança, vai bater pelo time do Fluminense, colocada a bola, Thiago Neves na cobrança de escanteio, é hora de marcar, é agora ou nunca, caminhou, bateu, vai dar testada, gol! A saudade apertou e eu voltei pra ficar ao seu lado, meu tricolor. Dá um nó na garganta, mas meu peito não cansa, não fico calado. Pois é que corre nas veias o verde grenar, que me faz explodir, que me faz ser branco ao encanto. Eu visto esse manto e vou por aí, Fluminense é isso aí. Seu branco é o encanto, eu visto esse manto e vou por aí. A esperança continua, amor, meu tricolor, sou seu poeta pelas ruas. O meu coração é tudo tricolor, tu és o pavilhão do amor. O meu coração é tudo tricolor, tu és o pavilhão do amor. A saudade apertou e eu voltei pra ficar ao seu lado, meu tricolor. Dá um nó na garganta, mas meu peito não cansa, não fico calado. Pois é que corre nas veias o verde grenar, que me faz explodir, que me faz ser branco ao encanto. Eu visto esse manto e vou por aí, Fluminense é isso aí. Ser branco é o encanto, eu visto esse manto e vou por aí. A esperança continua, amor, meu tricolor, sou seu poeta pelas ruas. O meu coração é todo tricolor, tu és o pavilhão do amor. O meu coração é todo tricolor, tu és o pavilhão do amor. Tu és